Olá, bem-vindo. Nós vamos fazer um comentário sobre o artigo Why General Artificial Intelligence Will Not Be Realized. Seria alguma coisa como por que a inteligência artificial não acontecerá. Ele é do professor Ragnar Fedland, do Centro de Estudos em Ciências e Humanidades da Universidade de Bergen, na Noruega. O artigo está dividido em alguns capítulos e na sua introdução ele já dá uma pista de seu principal fio condutor. É uma introdução, aliás, bastante interessante. Nós vamos fazer um comentário sobre ela e na sequência os capítulos. Importante destacar o conhecimento epistemológico do professor Ragnar. Ele vai até os primórdios da discussão e alcança, portanto, Descartes e Leibniz como principais precursores do que hoje chamamos de inteligência artificial, que começou a consolidar-se por volta da década de 1950, quando percebeu-se que computadores não apenas faziam cálculos triviais, mas também poderiam manipular símbolos, o que elevou então a expectativa de culminar nessa inteligência artificial. O propósito, portanto, era alcançar algo que seria, em princípio, idêntico à razão humana, a qual o professor Ragnar irá chamar de inteligência artificial geral, e proporá a sua refutação nesse artigo. Para isso ele vai, a partir da visão aristotélica, lembrar que a razão humana é composta por dois componentes, que seria a sabedoria e a prudência. A prudência enquanto a capacidade de tomar decisões corretas, enquanto a sabedoria seria a habilidade de enxergar isso dentro de um todo. E essas habilidades são particularmente intangíveis do ponto de vista algorítmico. Um segundo argumento que o professor, já na introdução, vai destacar é o fato de que é necessário, além dessas habilidades, que elas estejam inseridas dentro da realidade a partir de um corpo. Justamente pelo fato de estarem presentes corporeamente, possibilita que a inteligência humana se desenvolva a partir de um processo, o que não acontece com os computadores. Além disto, a razão humana opera na maior parte das vezes por conhecimento que são tácitos, ou seja, que são intangíveis em um primeiro momento. E, portanto, que não poderiam ser articulados e implementados em um programa de computador. Essa tese possui alguns contrapontos e o professor já resgata isso dentro da introdução. Ele vai dizer que os principais contrapontos seriam a rede neural, que é um avanço da programação no sentido de levar os computadores para além da linguagem simbólica, e o Big Data, que é a análise de dados empregada principalmente para descobrir correlações. Essas duas abordagens, portanto, procuram, a partir de um caminho alternativo, tornar possível a inteligência nesses artefatos. No entanto, quando nós olhamos o que realmente tem acontecido e comparamos com o que é prometido, nós vamos ver que a discrepância é enorme. Então, ele começa o artigo com essa visão bastante crítica, mas com muito bons argumentos. De que forma ele vai fazer isso? Ele vai retomar todo o pensamento até Platão. Platão enxergava a realidade de forma idealizada. Portanto, poderíamos dizer que estamos assumindo aqui um ponto de vista racionalista sobre o fenômeno. Sob esta perspectiva, habilidades são meras casualidades e o conhecimento seria tudo aquilo que pode ser formulado e explicitamente dito.
A filosofia ocidental, em grande parte, se baseou nesse modelo. No entanto, ele vai contrapor isso utilizando o fato de que, no nosso cotidiano, a maior parte do conhecimento é tácito, ele não pode ser formulado e expresso. Disto, temos que o conhecimento é muito mais do que podemos dizer. Então, as habilidades não são meras casualidades. Elas, na verdade, são as pré-condições para que, em algum momento, o conhecimento possa ser articulado. Por exemplo, um médico especialista. Boa parte das habilidades que o tornaram especialistas são tácitas. E algumas, a partir dessas tácitas, são conhecimentos que podem ser comunicados. Mas, de forma paralela, o desenvolvimento da área de inteligência artificial vem ocorrendo. E no capítulo sobre os marcos da inteligência artificial, esses pontos são resgatados. Ele vai começar dizendo que um primeiro marco foi o algoritmo da IBM que foi desenvolvido para jogar o jogo de xadrez. O computador que recebeu esse algoritmo recebeu o nome de Deep Blue. Com relativo grau de sucesso, esse algoritmo pôde mimetizar muitas das habilidades humanas dentro do contexto desse jogo. Um segundo grande marco foi também da IBM o computador Watson, que jogava Jeopardy, que é um tipo de jogo de perguntas e respostas que exige muito mais habilidades do que o xadrez. Este algoritmo também alcançou elevado sucesso nessa tarefa. Um terceiro marco seria o software AlphaGo, que joga aquele jogo oriental conhecido como Go. Esse algoritmo, muito mais sofisticado que os dois anteriores, porque além das habilidades que o jogo de xadrez exigia, além da questão de saber qual seria a melhor resposta dentro de um contexto de perguntas e respostas, esse jogo e, portanto, o seu algoritmo requer intuição, ou seja, um conhecimento tácito propriamente dito. Esses marcos levaram então à interpretação de que, de fato, poderia ser possível incorporarmos no computador o conhecimento tácito de que estamos falando. No entanto, esse conhecimento que foi incorporado, ele não é necessariamente aquele do mundo real, mas é do mundo já esterilizado, ou de certa forma, um mundo mais simples do que o mundo real. Nesse mundo mais simples, o computador consegue incorporar esses movimentos intuitivos a partir de um mecanismo chamado Deep Reinforcement Learning, que é uma repetição de interações do computador com a situação, a tal ponto que ele começa a incorporar então esse conhecimento tácito. No entanto, note que qualquer mudança que ocorra nesse cenário levará a grandes diferenças no resultado, mesmo porque as variáveis iniciais nesse contexto não estão sob o domínio do programador. Mas e agora quanto a Big Data? A ideia de similaridades e correlações é o núcleo do Big Data, e esse núcleo é desenvolvido principalmente questionando o conhecimento adquirido na forma de causa e efeito. No entanto, como correlação não necessariamente indica relação de causa e efeito, alguns critérios precisam ser aplicados, por exemplo, de John Stuart Mill, um filósofo que propôs alguns canons, que seriam regras para definir quando uma relação de similaridade pode ser tratada como uma relação de causa e efeito. Ele vai dizer que isso é possível quando, por exemplo,
Se a correlação é máxima, portanto, existe uma relação de causa e efeito. No entanto, correlações não necessariamente substituem a relação de causa e efeito, porque a relação de causa e efeito, mesmo que ela seja fraca, pode ser considerada em termos de probabilidades. Ou seja, um efeito tem a maior chance de ocorrer quando da presença de uma causa. Por outro lado, alguma relação de causa e efeito é necessária para a própria concepção de inteligência. Alan Turing, portanto, propôs uma questão e procurou respondê-la. A questão seria: como determinarmos se um computador pode realmente adquirir inteligência? Ele vai dizer que, se questionarmos o computador e compararmos a sua resposta com um humano e não conseguirmos distinguir um de outro, é um sinal de que o computador está mimetizando a inteligência humana. E para isso ele deu o nome de jogo da imitação. Mais tarde, esse jogo da imitação passou a ser chamado teste de Turing. Esse teste é particularmente importante dentro do contexto que estamos discutindo, porque a inteligência humana desenvolveu-se a partir do processo evolutivo dentro de um contexto que lhe permitiu fazer especulações sobre o futuro. A habilidade de descrever algo que ainda não existe. Em outras palavras, lhe permitiu a habilidade de ser criativo quanto ao futuro. Nesse sentido, é somente possível essa existência caso assumamos que a mente humana é capaz de lidar com causa e efeito, ou seja, a especulação presente gerando uma consequência futura que seria o efeito. Se, portanto, um computador pode lidar com causa e efeito, ele vai provavelmente ser bem-sucedido no teste. Por muitas décadas, isso não se verificou. O computador não consegue realizar isso porque seu algoritmo de processamento não está necessariamente vinculado ao mundo real. Nesse ponto, ele vai chamar atenção para a necessidade de definirmos melhor o que seria o que ele chama de mundo. E esse capítulo é particularmente muito interessante, ele é próximo já da conclusão. O que é o mundo, então, na visão do professor Hasner? Ele vai construir toda a sua argumentação muito bem embasado do ponto de vista de autores. Ele vai resgatar, então, aquela ideia de que a visão moderna da ciência, baseada ali em Galileu, é uma visão platônica. E é um mundo idealizado. Portanto, todos os desenvolvimentos científicos e, portanto, também aqueles que estão ligados diretamente à inteligência artificial, estão inseridos dentro desse contexto. E, estando inseridos dentro desse contexto, o argumento de que a realidade possa ser transformada em algoritmos computacionais é muito satisfatória. É fácil assumirmos que há a possibilidade, portanto, de transformarmos a realidade em algoritmos, incluindo a inteligência artificial. E desde, portanto, o Galileu, essa visão tem sido majoritária, incluindo também alguns pesquisadores, que vai dizer que todo o estudo da psique humana não é nada mais do que o estudo de química e estímulos. E que, portanto, a partir dessa visão, seria muito plausível imaginarmos que o computador pudesse mimetizar também algo que está presente neste mundo ideal. Então, a consequência trivial seria de que a inteligência artificial pode ocorrer e ela pode fazer melhor do que os humanos. Essa é a grande expectativa.
Mas, ao assumirmos que essas interações são responsáveis pela produção do conhecimento, como podemos garantir que a combinação desses estímulos com a sua química envolvida irá gerar um resultado verdadeiro? Essa abordagem chamada objetivista é a base do cientificismo moderno. Todavia, as ciências são fundamentalmente uma aventura humana. E, portanto, não podemos entender toda a situação que envolve a própria ciência se não enxergarmos ela dentro desse contexto mais amplo, no qual os computadores não estão presentes. A superestimação do que pode eventualmente ser a inteligência artificial traz alguns efeitos deletérios sobre a ciência, além do fato de que a não corporeidade do computador torna impossível a sua realização.